Quando a gente fala sobre empreendedorismo, eu me vejo empreendedora assim, desde muito jovenzinha. O meu pai, ele sempre foi pedreiro e ele descascava o cobre das construções quando demolia, e aquele cobre ele pedia para a gente negociar. Eu tinha 12 anos, né? Sou a filha mais velha, tenho 3 irmãs mais jovens que eu. E sempre que eu ia negociar, eu tinha muitos amigos junto comigo. E quando eu ia negociar, eu negociava mesmo, porque eu sabia o preço que era, né, que meu pai dizia que tinha que ser, e sabia quanto eu tinha que negociar mais para que pudesse sobrar alguma coisinha para mim e para os amigos que estavam juntos. Então, sempre me vi empreendendo assim durante a vida toda, mesmo quando num salão de beleza, trabalhando ali, fazendo a unha das minhas clientes. E eu acho que a manicure ela é a porta de entrada de um salão de beleza, porque ela consegue ficar bastante tempo com a cliente. Então, eu sempre estava ali empreendendo de alguma forma, com a cabeça sempre pensando muito, tendo muitas ideias e tentando organizar todas essas ideias na cabeça. Eu adorei seu sotaque. Então, fala pra gente da onde que você vem, onde você começou essa história, em que cidade que foi, Renata? Eu sou nascida em Itu, mas nós somos de Sorocaba. E Sorocaba tem um sotaque, uma mistura, né? Por causa do tropeirismo, então a gente fala meio parecendo gaúcho, né? Leite quente. É verdade. Nós temos esse sotaque forte mesmo, mas é do interior de São Paulo, Sorocaba. Legal. E como que você foi conquistando o seu espaço próprio, né? Que antes você, como uma funcionária, né? Como que você começou a perceber ali que você poderia ter um passo a mais, ou ter algo a mais? Eu fazia muita coisa, Fernando, ao mesmo tempo, sabe? Eu fazia unha, fazia depilação, eu lavava o cabelo da cliente, eu varria o chão do salão, eu estava sempre disposta a fazer tudo. Naquele ritmo alucinante de salão, né? Fim de semana bombando. Muito. Mas com o tempo eu percebi que a gente precisava se especializar em alguma coisa, que não dá para você ser bom um pouquinho em cada coisa. Eu até sempre conto a história do patinho, né? Que o patinho ele nada um pouquinho, ele voa um pouquinho e corre um pouquinho. E daí o patinho estava ali na beira da lagoa, o coelho chegou correndo perto dele e falou: "O que você faz?" "Eu corro, mas eu corro muito bem." E o patinho falou: "Eu nado um pouquinho, voo um pouquinho e corro um pouquinho." Daí veio um peixinho, encostou perto dele ali e falou: "Olha, eu só nado, mas eu nado muito bem." E mais uma vez o patinho tirou sarro dele e falou: "Olha, eu corro um pouquinho, voo um pouquinho e nado um pouquinho, você só nada." E veio um gavião, deu um rasante, parou perto deles ali, a mesma conversa continuou. "Ah, você só voa?" O gavião: "Eu só voo, mas eu voo muito bem." E nisso, quando veio um caçador, o peixe saiu nadando, o coelho saiu correndo, o gavião saiu voando, e o patinho ficou ali perdido, que é como a gente enxerga quando você vai encurralar um patinho, ele fica todo perdido, ele não sabe se ele nada, se ele voa, se ele corre. Então, aos 40 anos, eu me questionei bastante, né? Eu já estava há um bom tempo com 2 filhos para cuidar, né, vindo de um relacionamento que não tinha dado certo, sendo mulher, empreender como mulher é muito difícil. E eu tenho uma história muito forte, né? Aos 6 anos de idade eu fui molestada. Quando eu tinha 16 anos, eu já estava casada e já era mãe da minha primeira filha. Aos 22 eu já era mãe do segundo filho, e aos 26 eu já estava separada, já estava divorciada. Então, já tinha vivido muitas coisas. Então, chega um momento da vida que você fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa para dar certo. E esse dar certo, ele não tem a ver com a quantia que você quer ganhar. Esse dar certo, esse ser bem-sucedido, ele envolve muitas coisas. Principalmente ter contentamento. E eu acho que era o que faltava para mim no momento. Era aquela satisfação. Era olhar para as coisas que eu tinha, olhar para o trabalho que eu executava e dizer: eu sou feliz com isso que eu faço, eu estou satisfeita com isso que eu faço. Então, isso precisava acontecer. E foi quando eu decidi me especializar em alguma coisa. Então, eu decidi que eu iria trabalhar só com sobrancelhas. Mas que eu seria a melhor de Sorocaba. Sim. Então, para começar. Né? Eu não esperava que a gente fosse
crescer tanto. Mas a minha pretensão era, sim, que eu queria ser a melhor de Sorocaba, a mais conhecida em Sorocaba, que eu queria atender bastante clientes lá. Então, nasceu o Laboratório das Sobrancelhas. Tá. E parei de atender todas as clientes que eu fazia um pouquinho de cada coisa. Tá. Elas passaram... Mas você fazia ainda dentro desse salão ou você já criou uma parte? Eu saí do salão de beleza, eu criei coragem de alugar um espaço para mim e fui para esse espaço com a cara e a coragem, sem saber se ia dar certo ou não. E desde o dia que eu coloquei o pé nesse lugar e coloquei o nome de Laboratório das Sobrancelhas e coloquei o meu coração naquilo, nunca mais eu passei dificuldade financeira como eu passava, nunca mais eu tive as dívidas que eu tinha, e dali eu consegui enxergar que a minha dedicação realmente estava valendo a pena.